Ivo, quando a gente fez o intervalo aqui, você estava falando exatamente desse momento em que o seu pai entra no dia 25 e não sai mais. Das 4 horas da tarde, né? Por volta Por desse volta das horário. 4 horas da tarde, ele já foi dado como morto. E aí tem uma imagem que ela circula sempre quando esse assunto é tratado, que é aquela imagem do seu pai já morto ali, preso. O que vocês pensam sobre aquela foto? Aquilo foi uma montagem? Aquilo foi uma armação para que parecesse que ele tinha se suicidado? Sim, não existe a menor dúvida disso daí. Como eu te falei, se criavam falsas verdades, né? Então, a falsa verdade que se cria lá é do suicídio do meu pai. Uma falsa verdade que, se ela pode o governo ter tentado manter oficialmente por muito tempo, ela rapidamente começa a ser desmontada. Na tradição judaica, a coisa pior que um ser humano pode cometer é tirar sua própria vida, né? Uma grande vergonha. Então, você não pode ser enterrado junto com as outras pessoas, você tem que ser enterrado junto aos muros do cemitério. Quando fizeram a preparação do corpo do meu pai e viram as marcas da brutalidade, perceberam que ele tinha sido assassinado. Então, o rabino Henry Sobel manda que ele seja enterrado no meio do cemitério. Então, é a primeira declaração de uma grande autoridade que essa pessoa não se suicidou. E a autópsia, o que disse? A autópsia disse que ele se suicidou, é uma autópsia fajuta do Henry Shibata, que anos mais tarde, inclusive, confessou que ele nunca viu o corpo. Ele confessou isso. Sim, 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 isso está Bom, em registrado. 78 a Justiça Brasileira condenou a União Pela pela tortura responsabilidade, pela responsabilidade da morte, não pela tortura, pela responsabilidade Ah, da morte. ok. Então eles não assumem que ele foi morto. Assumem a responsabilidade dele estar naquela situação e ter tirado a Isso, própria isso. vida. Mas a sentença do juiz Márcio Moraes, muito corajoso, o Estado tentou evitar essa sentença, né? Isso é uma outra história, o programa é curto, não dá para contar todas as histórias, mas ele já na sentença dele, ele conclui que realmente ele foi assassinado e ele manda que seja investigado as circunstâncias da morte do meu pai. Essa ordem judicial até hoje não foi cumprida. O Brasil está em desacordo com uma ordem judicial de um juiz que transitou Porque, em julgado. porque realmente até hoje isso não aconteceu, né? Não Não aconteceu. existiu uma investigação Não. para que todas essas ideias que a gente tem aqui sobre como isso aconteceu, realmente, de fato, Se- se comprove. Exatamente. Tanto que a gente está indo na Corte Interamericana de Justiça buscando uma sentença nesse sentido, condenando o Brasil ou dando mais uma vez uma ordem para o Brasil que se investigue, né? E aí, como eu falo, assim, eu acho que o grande interesse desse caso, mais até do que para mim, para minha família, é para quem está vivo hoje e para os jovens de hoje. Porque o caso do meu pai, assim como a história da escravidão brasileira, ou dos massacres dos indígenas, é a história da impunidade. É a história de um Estado violento que faz o que ele quer, o que lhe cabe, e nada acontece contra esse Estado, né? Então a gente tem, como eu te falei, mais de 800 pessoas só no Estado de São Paulo sendo mortas pela polícia. E Uhum. a polícia também morrendo, né? Também vão morrer 100 policiais esse ano, né? Teve o caso daquele policial que jogou um bandido do telhado e matou um outro que já estava rendido, foram inocentados. Então, assim, são histórias e mais histórias que continuam. O Estado continua com essa tradição de impunidade. E isso atinge a nós. Eu achei interessante, eu assisti a sua entrevista no programa do Pedro Bial, e você disse, acho que através de uma pergunta dele, inclusive, de que a impunidade que acontece hoje, ela é um reflexo daquela Sim, impunidade de anos atrás. eu acho que é uma das maiores impactos, uma das maiores heranças da ditadura. São duas coisas, é a impunidade e a cultura de violência, Uhum. né? É uma cultura de violência. A moça que trabalha no nosso escritório, a faxineira, dois irmãos dela foram assassinados esse final de semana. Só para colocar de novo no contexto dos dias, dois irmãos foram assassinados esse final de semana, moram na periferia. O que acontece, que é uma outra coisa muito complicada e é mais uma herança, é a indiferença da sociedade. Enquanto essas pessoas estão morrendo nas periferias das grandes cidades,
Tudo bem. Há 20 dias atrás morreu o carroceiro, ficou famoso, o Ricardo. Por o azar da polícia, ele morreu no meio da Vila Madalena, um lugar de classe média alta, classe alta. Então, foi um grande acontecimento, teve uma missa de novo na Catedral da Sé, o pessoal ficou realmente indignado. É um outro assunto que vale até um programa seu, eu acho, trazendo alguns convidados, tentar entender por que a gente não tem um olhar da sociedade como uma sociedade só. A gente só tem empatia para aquelas pessoas que se parecem com a gente, que têm o mesmo status social que a gente, mas todos nós somos uma sociedade só. E quando estão matando aquela pessoa na periferia, isso está me afetando, porque eu estou tendo que construir um muro na minha casa, Me afetando como segurança, o sociedade. carro blindado. Você se sentiria seguro de passar um final de semana no Rio de Janeiro atualmente, na situação que está? Ou você tem que ir para o Rio de Janeiro e ter o exército na rua, né? Vocês criam um instituto, Vladimir Herzog, e um dos objetivos, pelo que eu entendi, vocês querem que a sociedade se indigne, né? Vocês não querem que todo mundo se contente. Tem uma frase muito marcante Isso, do seu pai, eu separei aqui e vou ler. claro. Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos ante atrocidades sofridas por outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos É civilizados. exatamente isso, né? Lembra que eu falei que a nossa diferença das outras espécies animais é esse raciocínio, esse nosso pensar? Se com tudo isso eu vejo uma coisa absurda acontecendo com outra pessoa e eu não dou bola, eu me coloco na condição de um animal, de um ser irracional, né? Enquanto eu como ser humano, eu como ser humano que vivo, a sociedade, não existe sociedade de um, a sociedade é plural, coletivo. é o coletivo. Enquanto eu me comportar de maneira individual numa coisa que é coletiva, esse coletivo não vai funcionar, ele vai ficar doente, ele vai ficar manco, né? E aí o interessante é que o Instituto, ele não nasce para justamente preservar aquele momento do passado, mas é no sentido amplo de para que serve a história, Com né? É certeza. para olhar para o que Isso, aconteceu, mas isso. refletir no hoje. Com certeza. Então, assim, a gente, nos nossos primeiros anos, o Instituto nasce para celebrar a vida do meu pai, primeira coisa que é importante. Nasce no dia do nascimento do meu pai. Então, em vez de eu, quando falar de Vladimir Herzog, o foco é a morte dele, a gente passa a ter como foco a vida dele e tentar dar continuidade ao trabalho dele, né? E a gente faz inicialmente um trabalho de recuperação dessa história recente, porque a gente precisa entender por que hoje é do jeito que é hoje, né? Para construir um futuro melhor. E rapidamente a gente começa a desenvolver e criar muitos conteúdos na área de educação de formação de valores. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante, é um programa, sabe, a vida é dura, principalmente no terceiro setor, para conseguir recursos, essa Claro. coisa toda, né? E quando ouço assim uns 15, 20 nãos na sequência, você chega assim e fala assim, putz, grilo. Aí eu olho o que a gente faz, aí falo, não vale a pena. E o que é isso que vale a pena? É que, por exemplo, a gente tem um convênio hoje com a Prefeitura de São Paulo num programa tem um nome muito simples. Respeitar é preciso. Você falou sobre respeito. Respeitar é preciso. Todo mundo quer ser respeitado, portanto, vamos respeitar. E a gente trabalha com crianças da creche até o final do fundamental, 1.560 escolas, 1 milhão de crianças, formação de valores. Nesse processo de entendimento que o diferente é o que é o diferencial, é o valor da nossa sociedade, da nossa comunidade, né? E o resultado final que tem desse processo, e a gente mede isso, é a redução da violência nas escolas. E aí tem um efeito colateral, a redução da violência na cidade, na casa dos pais dessas crianças, né? Ou seja, não é com violência que a gente vai diminuir a violência, né? Não, com Mas é certeza. com educação Com que a gente vai educação, conseguir, com exatamente, com respeito, respeito. Essa é a com grande educação, palavra. com respeito. Às vezes as pessoas ficam desesperançosas e procuram soluções curtas e falam assim, pena de morte, essa coisa toda. Todos os países no mundo que adotaram a pena de morte tiveram um aumento nos índices de violência. Todos os países. Isso não é questão da minha opinião, isso é fato, é dado, é número, é pesquisa, isso é mostrado, né? Então não é assim que a gente vai resolver as questões. Aí o pessoal vem com aquele discurso, direitos humanos é direito dos bandidos, né? Também é dos bandidos, porque ele é humano. Claro. Né? Então, ele está pagando o preço do erro dele, ele está preso, ele está sofrendo uma série de privações, não justifica
que, além disso, ele seja tratado como um animal, tenha que dormir numa cela de 20 pessoas, onde deveria caber 5. Ele está pagando o preço pelo crime que ele cometeu e depois dessa pena, o ideal, o que deveria acontecer é que ele fosse reinserido nessa sociedade, né? E a pena tem que ser tão dura quanto duro é o crime, né? O Brasil também tem uma questão aí do lado jurídico muito complicado. O Brasil tem uma questão do lado jurídico, a gente está perdendo um pouco o foco do assunto, mas a gente se preocupa com isso, dessa questão dos 2 pesos e 2 medidas. Como a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro está fazendo prisão domiciliar, porque a mulher tem filho, não sei o quê, mas existem mais uma centenas de mulheres na mesma condição dela, mas não são ricas, então não saem da prisão. Que isso? Que país é esse? Agora, como é que a gente vai mudar isso? A gente vai mudar isso como sociedade, a gente vai mudar isso nos indignando com essas situações e pondo para fora. Também não adianta a gente se indignar, olhar para o espelho e falar, estou indignado. Tem que fazer tem que colocar para fora, É. né? E hoje, com as redes sociais, com todas essas ferramentas que tem, é muito mais fácil do que era no passado. E olha, eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, por você ter vindo, Ivo, mas assim, tanto você quanto a sua mãe, eu imagino como deve ser sofrido por vocês terem que reviver essa história cada vez que vocês falam sobre esse assunto, na televisão, em palestras, no instituto, reviverem a história da família de vocês. Mas vocês cicatrizam essa ferida e passam por cima para que assuntos tão atuais, como a gente conversou aqui, sejam falados justamente relembrando um passado que é recente, né? Não é um passado tão distante assim. É um passado que é presente. É um passado que é presente. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa do Instituto e pela força, não só individual, mas familiar. Eu que agradeço o espaço aberto para a gente falar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado.